Milhares de portugueses passam todos os dias por pórticos como este e muitos não têm via verde. Acontece que alguns estão a receber neste preciso momento multas verdadeiramente astronómicas por falta de pagamento destas portagens. Vamos conhecer alguns casos e vamos ver o que tem de fazer para evitar que isto lhe aconteça. Carlos Ferreira é um utilizador frequente da A33 na Península de Setúbal. Vende lenha e pinhas. Há 2 anos passou dezenas de vezes pelos novos pórticos de portagens de pagamento automático. O problema é que não tinha via verde. Agora tem 8.000 euros de multas para pagar. O que é que tem aí na mão? Isso é o quê? Isto é diluído em prestações. Está de 25 euros, mas é a prestação que foi diluída porque o valor total é de 30 cêntimos, passou para 101 euros. Cada uma? Cada uma. E quantas passagens foram? 80. Carlos Ferreira imaginava que tinha de pagar, por isso foi a esta estação de Correios, mas quando lá foi, ou ainda não estavam a pagamento, ou já tinha passado o prazo. Não aparecia nada para pagar. Pensou por isso que os pórticos ainda não estavam a funcionar e assim continuou a passar. 80 pórticos, que totalizavam 340 euros no total, passaram a 101 euros cada um. A conta é fácil de fazer. Nestas cartas das finanças estão mais de 8.000 euros em multas. Só pagou quando as finanças ameaçaram com penhoras. A gente, para receber dinheiro das faturas que faz, dá penhora de créditos. Penhora de créditos não pagam, certo? E então nós temos que pagar, ou de vontade, ou querer contestar, ou não querer contestar, temos que pagar. Então, como é que tudo isto funciona? Quem tem via verde a funcionar passa e o valor é descontado no banco, tudo normal. Quem não tem via verde ou outros equipamentos, porque as pessoas não são obrigadas a ter via verde se não quiserem, tem de esperar pelo menos um dia de intervalo para ir aos Correios pagar o valor das portagens. Depois tem 5 dias. Passado esse tempo, esse valor desaparece dos Correios e tem de esperar uma carta registada em casa para pagar as portagens, mais custos administrativos. Se assinar a carta e não pagar, as operadoras de cobrança de portagens enviam o processo para as finanças e aí já é a doer. Se a carta registada não for entregue, é enviada outra carta e a lei considera que 5 dias depois está notificado, mesmo que não a tenha recebido. E o processo segue também para as finanças. Tenho muitos encargos por trás de mim. Epá, não posso andar à espera que os Correios abram às 9 horas para ir perguntar. Nem tenho que ver se há X para ir perguntar, certo? E pode até chegar lá e não estar lá. E não estar ainda, lá. não é? E depois passou o prazo, é depois assim. Para vermos o absurdo da situação, vamos a um exemplo. Se alguém viver em Abrantes e precisar apanhar um avião em Lisboa para passar uma semana de férias no estrangeiro, tem de esperar um dia até poder pagar nos Correios ou numa Pay Shop. Mas como está fora do país, não o pode fazer. Quando voltar, no limite dos 5 dias, dependendo da hora de regresso do voo, já os Correios estão fechados. Logo, já está em incumprimento, mesmo que seja um cidadão cumpridor dos seus deveres. A Associação Portuguesa de Direito do Consumo acha que nada disto faz sentido e acaba de entregar uma ação popular em tribunal para tentar mudar a lei. Caberia ao Estado dotar a via pública de soluções ou mecanismos que permitissem ao utilizador, sem encómios da sua vida, cumprir a respectiva obrigação e, a partir do momento em que o português, o cidadão, o automobilista de forma geral, tem que cumprir este tipo de tarefas, esta norma nós consideramos que é excessiva face aos objetivos que pretende atingir. Nessa medida, é uma norma ilegal. Por outro lado, as coimas que são devidas pelo não pagamento das portagens são absolutamente desproporcionadas. Esta espécie de punição exemplar aos cidadãos que violam na passagem por aquele troço o pagamento por razões que muitas vezes lhes escapam. Não é por se tratar de devedores, relapsos e contumazes. São meras distrações por vezes, ou o facto de não encontrarem resposta nos locais onde se dirigem para pagar e, portanto, o Estado assume isto como ofensa aos seus princípios e regras e pune-os de uma forma bárbara.
Mas por que é que isto acontece? Há várias coisas que podem correr mal. Uma das mais normais é a carta registada ir parar a uma morada desatualizada. Se mudou de casa e não atualizou a morada na conservatória do registro automóvel, quando receber uma comunicação, já vai ser das finanças, com milhares de euros para pagar, porque as outras cartas perderam-se pelo caminho. E em muitos casos, cada pórtico tem direito a uma multa em particular, mesmo que tenha passado em 5 pórticos seguidos. Mas há outras situações. Por exemplo, David Ferreira passou por estes pórticos numa altura em que ainda estavam a ser montados. Nunca pensou que já estivessem a funcionar. Garante que nunca recebeu nenhuma carta com valores para pagar. David estava em casa, descansado, quando recebeu as cartas da autoridade tributária. O que me faz grande confusão é quem me faz a cobrança de uma coima é as finanças, que é um serviço público, não é? E com o qual eu não tenho qualquer tipo de dívida. Por outro lado, também o valor da coima em questão é completamente desajustado, tendo em conta o que é realmente o valor efetivo do serviço. Passou em 5 pórticos, teria de pagar nos Correios cerca de 5 euros. Mas como não pagou, a multa que lhe chegou a casa foi de 456 euros, quase 100 vezes mais. E se não pagasse a primeira carta das finanças, passava quase para o dobro. Nessa altura fiquei assustado, mais vale, portanto, fazer já o pagamento e então depois perceber o que é que realmente consigo fazer ou não para tentar me defender, não é? Para ter uma ideia do valor destas multas, imagine pagar 65 euros por um café. É dessa proporção que estamos a falar. Ou pagar 700 euros por um bitoque. Se eu tivesse esse lucro, as finanças... Não precisava trabalhar mais na vida. Nunca mais na vida. Então, a quanto é que ficava cada quilo de pinhas? 101,56 €. 1 quilo de pinhas. 1 quilo de pinhas. O que é que acha disso? O que é que eu acho disso? Então, era um euro milhões que me saía, está a ver? Não. Então, foi o euro milhões que saiu ao Estado e Ao estas Estado empresas? sai. Todos ganhamos, mas temos formas de ganhar dinheiro. Agora, isto não é ganhar dinheiro. Isto, a roubar também não quer dizer esse termo, mas é... Mas é o que lhe quase. apetece dizer, não é? É isso, tal e qual. E mesmo que tenha via verde, confirme que o registro do seu automóvel tem a morada atualizada. Se a pilha falhar ou usar o equipamento noutro carro, isso pode dar problemas. Ou se o cartão multibanco perder a validade. Foi o que aconteceu a Francisco Silvestre. Mesmo com via verde, vai ter de pagar 8.000 euros, porque não ligou às cartas que recebeu em tempo útil. Os identificadores estariam desativados e que teria a pagar na ordem dos 2.000 euros, 2.000 e qualquer coisa euros, de algumas portagens que fizemos, neste caso 19. E eu disse que não pagaria, dano-me leve pelo menos, e a coisa ficou por aqui, fiquei a aguardar. Passado vários meses, recebi todo esse processo, já das finanças, no valor de 8.560 euros. Moral da história: se tem via verde e ao passar na portagem o semáforo ficar amarelo, contacte imediatamente a empresa. Pode evitar problemas graves. Enquanto não regressarem as portagens normais ou a lei não for alterada, há uma maneira mais prática de pagar as portagens, sem ter de ir aos Correios. Quer dizer, tem de ir na mesma, mas pelo telemóvel ou pela internet. Além do site CTT ter uma aplicação também muito fácil e intuitiva, temos a app CTT. Pode colocar aqui as matrículas, aparece a matrícula, está a atualizar e acabou de acontecer. Portagem em dívida para esta matrícula, como indica aqui, 36,57 €. Portanto, agora tenho de ir aos Correios pagar este valor? Pode fazê-lo assim, mas também pode pedir já uma referência multibanco através do telemóvel, sem ter que se deslocar a Já lado aqui, nenhum. com Já esta aqui, aplicação? vamos fazê-lo. Portanto, referência multibanco, carregamos, se quisermos o NIF, colocamos o NIF e enviamos. Portanto, emite automaticamente a fatura também, é isso? Exatamente. Portanto, tem aqui os seguintes valores a pagar, a entidade é referência, a partir deste momento, ou dirigirmos a um multibanco ou através do home banking e fazemos o pagamento. 120.000 pessoas já usam a aplicação dos CTT para pagar as portagens no multibanco. É mais prático do que andar a correr todos os dias para os Correios para pagar uma coisa que devia poder ser paga logo no momento. Portanto, já sabe, muito cuidado com o pagamento de portagens, quer tenha via verde, quer não tenha, e nunca ignore uma carta com uma multa, porque mais vale prevenir do que remediar.
Rafael Homem, Rui Reino e Pedro Anderson, SIC.